Bom, sou Nestor Júnior, sou artista visual. Nasci no litoral norte de Santa Catarina, na cidade de Penha. Estou em Florianópolis há 4 anos. Sou aquarelista, mas, enfim, acabo experimentando outras linguagens dentro das artes visuais. Já trabalhei com fotografia, com gravura, com instalação, com objetos, enfim. Mas considero meu trabalho principal aquarela. Sei lá, eu comecei desenhando como qualquer criança, acho que não era nada muito diferente, assim. Com 14 anos eu tive meu primeiro contato com cinema, já com uma idade bem avançada, mas morando no interior e não tendo cinema próximo da minha cidade, acabei conhecendo mais tarde o cinema, que na verdade me levou para as artes visuais. Então, quando eu descobri o cinema, tipo, sei lá, alguma coisa se abriu, o mundo, acho que pode dar para dizer que o mundo se abriu para outras possibilidades que não faziam parte do meu contexto. Tanto que eu não tenho nenhuma referência artística em casa, porque minha família nunca consumiu nada referente às artes, nem visuais, nem cinematográficas, nem de teatro, enfim, de nenhum tipo mesmo, assim. Acabei conhecendo outras pessoas que também desenhavam e tal, e enfim, começou um pouco por aí. Mas eu não tinha muita noção do que fazer com aquilo também. Justamente por não ter essas informações em casa ou de amigos dos meus pais, eu não... Na verdade, acho que é um pouco tá na cultura popular no Brasil que é impossível viver de arte, assim. Depois tu acaba descobrindo que o mundo inteiro tem essa filosofia, digamos assim, que eu acho que não é muito verdadeira, mas a gente cresce ouvindo isso e acredita nisso. E eu acabei indo para uma outra vertente levando a minha pintura para a ilustração, justamente por achar que não existia uma possibilidade outra que não essa. E daí depois, um pouco mais velho, eu acabei descobrindo, mais velho é bom, né? Mas, sei lá, com 19, 20 anos eu comecei a ver que existiam outras possibilidades. E daí já aconteceu esse boom da internet, esses contatos com o mundo inteiro, com outros ilustradores, com outros pintores e galerias. E aí tu vai vendo que existe sim uma maneira de trabalhar, de, sei lá, ser pintor, ser artista e viver desse trabalho. Vai entendendo como funciona nesse mercado e tal. Meu processo tem que ser dito isso, que ele é muito bagunçado, não existe muito um processo. Assim, isso é motivo de várias crises no meu trabalho, porque eu não tenho um processo muito definido. Talvez por não ter estudado artes visuais, não conseguir organizar isso de uma maneira racional e de pensar um tema e de fazer o trabalho em cima disso. Eu costumo dizer que os meus temas eles são todos os mesmos desde que eu comecei, então não tem nada muito que te separe, assim, tipo também a minha carreira não é muito longa, tô, sei lá, concluindo aí 10, 12 anos de produção. Mas eu acabo pegando referências, primeiro, memórias minhas, sempre são coisas que fazem parte, claro, né, eu acho que de todo artista são referências próprias e das suas vivências. Só que eu não, sei lá, eu poderia extrair de épocas diferentes para criar justamente séries, né? Mas eu não consigo fazer isso, eu acho muito mecânico na minha criação, então acaba sempre englobando todos os temas que eu trabalho. Como que eu cheguei a eles? Meu trabalho começou a ter uma cara um pouco caricata, assim, que é esses exageros que tem hoje no trabalho, mas eles estão um pouco mais lapidados. No começo eles eram bem mais gritantes. E eu comecei uma desconstrução do acadêmico justamente por não conseguir fazer. Não é que eu não gostava, é porque eu não conseguia. E isso acabou virando um pouco uma marca do trabalho, essas deformações que eu acabo aplicando no trabalho, nas figuras que eu desenho, que eu pinto, acabou virando, sei lá, um estilo, uma marca, uma identidade do trabalho, e na verdade nasceu de uma dificuldade. Sei lá, o meu trabalho também é muito carregado de referências marítimas, que daí tem a ver com a história do meu pai, que ele era pescador, então durante a infância eu não tinha muito contato com ele, porque ele ficava viajando 2, 3 meses, daí voltava. E daí tinha a figura feminina em casa, que era a pessoa que cuidava, sei lá, da casa, do sítio, dos filhos. E o pai aparecia de vez em quando nessa história.
Então tinha essa coisa do mar que trazia o sustento para a família, mas ao mesmo tempo tirava ele de casa. Então essa fantasia do mar acabou se impregnando no meu trabalho um pouco por isso, assim. Tipo, desde muito cedo eu queria ter cabelo grande, desde criança, e os meus pais obviamente não deixavam. Quase me amarravam para cortar o cabelo, eu chorava, ia pra frente do espelho e chorava, assim. E eu tinha mania de... Eu tenho uns trabalhos que são um pouco casulos, ninhos, enfim. E são referências de brincadeiras que eu fazia com a minha mãe quando ela deitava depois do almoço. Eu ficava brincando no cabelo dela e criava esses ninhos. E, enfim, ficava brincadeira de criança, não sei exatamente porquê. Então eu acabei trazendo isso para o trabalho também de uma forma bem gritante, assim, todos os trabalhos isso está muito presente. Enfim, daí eu sou muito também de usar coisas sazonais para aplicar no trabalho. Então eu acabo me envolvendo muito com coisas naturais, que é algo que eu gosto de estar sempre fazendo trilha na cachoeira, fazendo coisas assim. Então eu acabo sempre descobrindo alguma espécie de planta que eu não conhecia, alguma fruta da época, e acabo trazendo isso para o trabalho. Obviamente que isso acaba ganhando alguma simbologia do que eu estou vivenciando naquele momento também, que óbvio que o público, quem está vendo o trabalho, não vai ter a mesma referência que eu, não vai entender da maneira que eu estou aplicando, mas, enfim, a arte é um pouco isso, eu acho. Estou traduzindo o meu meio e daí talvez toque alguém, talvez não toque. Eu acho que é assim que acontece. Nossa, como eu falei. Eu acho o meu fazer artístico ele é muito solitário, assim. Esse aqui é meu ateliê, é um lugar que eu acabo passando a maior parte do tempo do dia. Continua sendo assim, eu acordo, tomo café e venho pra cá. Às vezes termino de tomar o café aqui. E mesmo que eu não esteja pintando ou esboçando, enfim, não esteja de uma maneira direta trabalhando, eu acho que faz parte do processo também estar isolado aqui dentro, assim, de alguma maneira. Como eu acredito um pouco nisso do ofício, eu me obrigava a criar também. Ainda que não fossem quadros, mas eu me obrigava a estar aqui no ateliê, por isso que eu criei esse hábito de estar sempre aqui. Às vezes ficou 2 meses sem pintar nada, esboçando coisas ou pensando. E daí quando eu começo, vira uma coisa tipo, meio doente, de ficar, sei lá, 16 horas pintando, realmente parando só pra comer e volta e pinta e mal dorme, já dorme pensando em acordar e acorda cedo pra voltar. Porque parece que é meio que uma corrente que eu não posso soltar, eu tenho que continuar, porque depois de, sei lá, 2 semanas vai baixar de novo, então eu tenho que produzir o máximo que eu puder. Claro, eu acho que eu trabalho com sensibilidade, né, criando esse universo que é meu, sei lá, né, traduzindo isso para pintura, mas na hora de pintar é labuta, não tem não tem muito isso esse romantismo. Eu cresci muito numa coisa de auto-boicote, assim, por não ter muita influência dos familiares sempre, tipo, para de desenhar porque isso não é legal, isso não... Eu acho que eu cresci muito com uma coisa de nunca vai estar bom, sabe? A maneira que eu trabalho foi meio um jeito que eu fui descobrindo, sei lá, não que eu inventei a maneira de trabalhar, mas eu encontrei uma maneira que eu achava mais fácil, mesmo porque não tinha alguém me dizer, não, se você fizer assim vai ser melhor. Então isso faz com que eu não erre tanto. E também eu acho que essa coisa de errar é meio relativa, né? Ninguém vai poder apontar e dizer isso está errado, se eu disser que está certo. Porque eu acho um pouco mecânico o processo de
sei lá, fazer um trabalho e olhar e é a pitanga e não sei o quê. Tipo, eu prefiro quando o nome aparece junto com o quadro, quando eu penso, quando eu esboço alguma coisa, eu já faço uma anotação que pode virar um título, pode... Mas é sempre de um jeito muito natural, assim, não é uma coisa muito pensada e estruturada, eu não gosto, eu prefiro deixar sem título mesmo. Um que dá até pra explicar, tipo, um relacionamento super rápido, que... como dizer isso? Que eu achei que terminou de uma maneira muito rápida, mas a pessoa achou que tudo bem, era um bom momento de terminar. Só que eu fiquei num pensamento muito de tipo, cara, mas todas as outras coisas que eu podia te dar e te mostrar, e, enfim, ficou essa coisa no ar, assim, do que eu ainda poderia... E daí eu criei um quadro chamado As Conchas que Não Te Darei. Na verdade, esses cadernos que eu alimentei durante algum tempo, ainda tenho, mas agora tipo, eu acabo trabalhando aqui dentro mesmo com os cadernos. Eles são uma reunião de ideias, de pensamentos ou de referências que eu vou agrupando nesses cadernos e depois isso, na hora de finalizar um trabalho, eu acabo voltando para eles, às vezes volto para cadernos de 2, 3 anos atrás, que eu falo, né? Que o tempo de quem fica é diferente do tempo de quem vai. Então acho que para quem não foi, o tempo passa muito mais devagar do que para quem foi. Sim. Coisas de saudade. É meio clichê falar, mas dando aula eu aprendi muito com os alunos, assim, por eu talvez não ter estudado, eu, sei lá, cheguei numa maneira de criar e aquilo, de pintar e tal. Daí eu vejo os alunos fazendo umas coisas e falo, gente, que legal isso, vou roubar isso aí. Sei lá, o jeito como eles resolvem as coisas, também não sabendo, assim, mas, enfim, a pesquisa deles me acabou despertando alguma coisa e eu vi quando eu fui trabalhar, porque daí eu fiquei algum tempo sem pintar, quando eu voltei eu percebi que eu, em termos de técnica, o meu trabalho tinha evoluído bastante, assim, que são esses últimos que agora estão na exposição. Então tem um carinho, acho que também por isso, assim, de ter visto uma evolução em um trabalho que não tinha evolução há muito tempo.